Começa agora pela Catedral FM, Vox Populi Social. Olá, boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, com você, começando mais um Vox Populi Social nesta quarta-feira. E é uma alegria saber que nós estamos juntos através da Rádio Catedral. E lembrando a você que, quando você quiser ouvir este programa de novo, basta acessar o nosso YouTube, que já vai estar lá o programa de hoje. O nosso tema hoje é sobre o Conselho Tutelar. Quero ler para você só uma introduçãozinha aqui para dar também um pontapé na nossa conversa que a gente vai ter aqui com esse time maravilhoso que está aqui hoje. Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelo direito da criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. É um órgão permanente, ou seja, uma vez criado, não pode ser extinto e possui autonomia funcional, não sendo subordinado a qualquer outro órgão estatal. Esse é o nosso assunto e para conversar com a gente sobre o Conselho Tutelar, está conosco aqui o Vigário Episcopal para a Caridade Social, Padre Manangão. Seja muito bem-vindo, boa noite. Uma boa noite, Fátima, boa noite a todos que nos ouvem. Um tema importante para todos nós, né, Padre? Inclusive para nós aqui da igreja, né? Certamente. Também aqui com a gente, agente de pastoral e hoje também conselheiro tutelar, Isaías Bezerra. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, ouvinte, boa noite, Manangão, boa noite, Fátima. Também aqui a Giovana, da Pastoral do Menor. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. É sempre um prazer falar desse tema. Isaías, fiz uma introdução aqui correta daquilo que corresponde ao Conselho Tutelar? Corresponde, corretíssima. O Estatuto da Criança e Adolescente está bem representado e acho que a nossa conversa hoje, esse debate, também poderá tirar algumas dúvidas e colocar algumas questões fundamentais para a gente, enquanto agente de pastoral e enquanto igreja, nesse processo. Tá certo. Então, já passo aqui para o Padre Manangão poder falar um pouquinho do compromisso da igreja ao longo desse tempo na formação, né, de futuros e novos conselheiros. Na verdade, eu acho que a gente pode começar falando com o start que foi dado quando na Arquidiocese do Rio de Janeiro se percebeu a necessidade de ter uma pastoral, quer dizer, uma ação própria do bispo da igreja, em relação à realidade do menor. Por isso, ela já começou a trazer para a gente, e isso lá nos idos dos anos 80, não é? A necessidade de se ter um sentimento, um pensamento, uma ação firme na proteção e na defesa da criança. Quando o Estatuto foi criado, e com ele também a realidade do Conselho Tutelar, isso só fez a gente prestar um pouco mais ainda a atenção, porque houve mudanças de parâmetros, de compreensão e de tudo, uma série de coisas, não é? E naquele momento já se começava a pensar a necessidade da diocese começar a se envolver com a preparação de pessoas, para os vários conselhos que começaram nessa época também a pipocar, não é, em todas as áreas, não é? Então, uma parte ficou assumida mais pela diocese no sentido das pastorais e que foi assumida ainda mais diretamente pelo Vicariato da Caridade Social logo que ele foi criado, em 2002, 30 de abril de 2002, e uma outra parte que ficou ligada à Caritas Arquidiocesana como formação de maneira mais ampla. Então a Caritas ficou com o trabalho de formar agentes de pastoral para os conselhos de forma ampla, e a Pastoral do Menor, em comunhão com o Vicariato, começou a buscar modelos, processos para poder preparar pessoas que pudessem atuar de uma maneira muito corajosa e firme dentro dessa realidade. Então, primeira parceria, a pastoral foi buscar parceria com a UERJ, depois o SEDECA sempre esteve muito junto,
e o caminho foi sendo feito e atualmente a gente começa uma parceria mais recente com a PUC do Rio de Janeiro. Qual era o específico da gente? Ter pessoas que tivessem um tempo para refletir sobre a sua ação como conselheiros tutelares, e a gente tinha também como intenção fazer com que esse pessoal tivesse a possibilidade de um apoio, não é? Nunca nos furtamos a acolher quem quer que fosse, que viesse pedir ajuda e tal, e a gente começou o processo. Então, pouquinho a pouquinho, essa realidade vem se constituindo até os dias de hoje. Então, hoje a coisa está um pouco mais formal, porque também o processo foi mais amadurecido. Então, hoje a gente já pensa, talvez no futuro, de ter uma cadeira ligada à Universidade da PUC, né, onde a gente tem, com quem a gente tem, a Diocese tem um convênio assinado, de se fazer mesmo uma cadeira que seria, uma carreira que seria de formação dessa área de conselheiros de forma ampla, mas também de maneira muito específica dos conselhos tutelares. É uma formação, então, que a Arquidiocese se colocou também aí nessa luta, nesse enfrentamento, que é trazer pessoas, vamos dizer assim, que tenha condições de estar na frente do Conselho Tutelar, ajudando as crianças e os adolescentes. Na verdade, é um grupo, quer dizer, cada pessoa normalmente faz a sua opção na época que começa o processo de escolha, de inscrição, depois campanha e eleição. É a pessoa que faz a escolha, mas a gente abre as portas para que as pessoas possam vir, normalmente indicadas. Tem um processo de aproximação com as comunidades de origem, né, onde elas frequentam, onde elas participam. A igreja tem muita consciência de que ela não pode interferir no processo, não é? Mas ela tem a responsabilidade de dar subsídios, de ajudar no processo de formação. E se coloca disponível para também o acompanhamento, né? Hoje tem uma síndrome de doença que vem se fazendo presente em algumas áreas de atuação das pessoas, não é? Que é chamada síndrome de burnout, e normalmente a figura do conselheiro tutelar é uma figura que vai passar por esse estresse, né? Que pode levar a consequências na vida da pessoa, né? Essa síndrome, ela ocasiona justamente quando o profissional ele lida muito com as pessoas e com o problema das pessoas. Exatamente, né? Que ele acaba introjetando por conta disso. Então, a igreja, vendo toda essa realidade, ela se preocupa com o ser humano. E cada um dos conselheiros, ele lida com seres humanos, então ele tem que estar o mais possível equilibrado, estruturado, não é? Digamos assim, sereno, para poder, nos seus plantões, atuar com eficiência e eficácia, né, junto às crianças e familiares e instituições. Então, a preocupação da gente é oferecer o apoio. Agora, evidentemente que, como sempre, é livre e cada um segue do jeito que acha que pode fazer, né? Ô Isaías, explica então para a gente. O Conselho é formado por membros da comunidade. Esse membro, ele se coloca à disposição porque ele vê aí neste trabalho uma importância, ou a própria comunidade indica essa pessoa? Como que é feito esse processo? Acho que é importante para a gente entender, talvez aí ter claro qual é o papel do conselho, ou o papel do conselheiro. Na verdade, não existe papel do conselheiro. O conselheiro, ele compõe um conselho, um órgão colegiado. Então, o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele não, por si só, ele não tem nenhuma função, nenhum poder. O órgão... Como é que a gente pensou o Conselho Tutelar durante o processo constituinte, depois da elaboração do Estatuto? A Constituição Federal, ela faz uma mudança significativa. Antes nós tínhamos a criança e o adolescente, que eram sujeitos que não tinham direitos, eram tutelados. Só passavam a ter direitos aos 18 anos. Então, a primeira grande inversão é que a criança e o adolescente passam a ser sujeitos de direitos. E o artigo 3º do ECA vai dizer:
A criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, todos os direitos do adulto, a criança também tem. E depois vai dizer, além disso, goza de prioridade e de proteção especial. E vai dizer o seguinte, quem é que vai garantir isso? Essa é outra novidade na Constituição Federal. Antes era apenas a família e o Estado. E agora a gente diz, olha, a família, o Estado e a sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Constituinte entendeu que o Estado sozinho não tem competência e capacidade de assegurar todos os direitos da criança. Que a família sozinha não tem competência nem capacidade de assegurar todos os direitos da criança e adolescente. Que precisa também da sociedade. A criança está inserida na comunidade, está inserida na sociedade. Então, quem é que deve se responsabilizar? Família, sociedade e o Estado. Quem é a família? Pai, mãe, tio, família extensa, né? Estado, legislativo, executivo, judiciário e todos os seus órgãos. E sociedade? Aí entra uma questão. A sociedade, no artigo 1º da Constituição Federal, que exerce o poder de forma direta e indireta, passa a exercer esse poder de forma direta, escolhendo pessoas que vão ficar responsáveis para cumprir essa função e essa missão constitucional, que é zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar é um órgão que tem fundamento na Constituição Federal, no artigo 227 da Constituição Federal, e no artigo 1º da Constituição Federal, do exercício do poder da sociedade sobre a responsabilidade dela de zelar pelos direitos de criança e adolescente. O Conselho Tutelar é eleito, escolhido de forma direta pelo cidadão, pela sua comunidade, com essa função. Não é uma democracia representativa, não é um representante, é um encarregado, é um síndico, tem uma tarefa, é em nome da comunidade, é a própria comunidade que tem essa tarefa. E a grande vantagem é que quem é eleito pela comunidade é revestido de autoridade. A autoridade não é a autoridade do Estado, é a autoridade da Constituição Federal. É a autoridade que é esse grupo que elege um conselho tutelar, que tem a possibilidade de exercer o poder, né, constituído no artigo 1º da Constituição Federal, e que esse conselho tem. Então, o Conselho Tutelar é um órgão da sociedade, eleito pela comunidade, revestido de autoridade constitucional, para zelar pelo princípio constitucional da prioridade absoluta de criança e adolescente. Então, essa característica é fundamental. Então, qual é o papel do Conselho? Exercer o direito da sociedade, cumprir o papel, enquanto sociedade, de zelar pelos direitos de criança e adolescente. Quais os direitos? Desafio. Quais os direitos? Os que estão previstos no artigo 4º do Estatuto. Rapidinho. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E o artigo 5º fecha. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí é o papel do Conselho Tutelar. Então, ser esse farol, esse guardião, né, de estar atento a essas perspectivas sob o olhar da criança. Então, esse é um desafio fundamental, né, e difícil, porque as crianças da escola estão sendo violentadas. Quais são os direitos? E o artigo 98 do ECA vai dizer, o Conselho Tutelar entra quando tem ação ou omissão de alguém que deveria estar encarregado de garantir os direitos de criança, mas esses direitos são ameaçados ou violados. E é isso, ela é simples assim. Só que é difícil, porque nós temos uma sociedade, né, que violenta o direito da criança. Nós temos famílias que não conseguem compreender ainda, tratam a criança como propriedade da família ou do pai e não como sujeito de direitos. Então, tem muita coisa por fazer. Na prática, como isso acontece? Como que essas crianças, essas demandas chegam até vocês? Então, na prática, qualquer pessoa pode acionar o Conselho Tutelar diante de uma ameaça ou violação dos direitos de criança e adolescente. Só que aí também tem uma outra confusão, né? Quem é que é responsável por garantir? É o Estado. Uhum. Se tem uma criança se afogando, você chama quem?
você chama o bombeiro. Sim. Se tem uma criança que está doente, pronto-socorro. Vamos levar para o hospital. Se tem alguma criança que está sendo violentada, espancada, quem que você chama? A polícia. O conselho tutelar tem que ser chamado quando esses órgãos e essas pessoas que deveriam proteger e assegurar o direito não estão fazendo. Então, se a polícia não está cumprindo o seu papel, ou está cumprindo o seu papel de forma errada, se os pais deveriam proteger, não estão protegendo, se a escola devia ensinar, não está ensinando, aí o conselho tutelar entra para ajudar esses órgãos a rever o seu papel e sua função, e não para ser o tutor da criança. O conselheiro tutelar não se responsabiliza pela criança. Ele não assume o lugar do pai ou do Estado. Ele tem que ajudar o Estado, a sociedade, as instituições, as ONGs e a própria família a assumir o seu papel de protetor da criança, né, específica. É uma posição um tanto quanto delicada, né? Bem como você falou, é o síndico. É o síndico. Né? Na verdade, eu diria assim, quer dizer, o conselho tutelar é numa linguagem muito costumeira hoje, né? O conselho tutelar, assim como outros conselhos, eles são a voz da sociedade civil que diz ao Estado e até mesmo à família que ele precisa dar uma atenção, ele precisa cumprir aquilo que é próprio dele. O problema é que vivemos numa sociedade em que, falando em termos até de organismos de governo, isso não funciona direito. Então, quando você tem um executivo que devia ser fiscalizado pelo legislativo e que devia ser fiscalizado pelo judiciário, e a gente vê uma confusão que as coisas às vezes custam a serem entendidas, imagina quando isso é trazido para um outro ambiente. Uma complicação ainda maior é, no fundo, quem deveria manter o conselho tutelar deveria ser a sociedade civil. E ela faz isso através da prefeitura, das prefeituras. E pelo Brasil afora, o que você vai percebendo é que a prefeitura pensa que os conselhos tutelares é um organismo da prefeitura, porque é ela que paga. E como no dito popular, quem detém o meio econômico detém o poder, às vezes a gente fica meio amarrado aí. Quem é que vai desembrulhar isso? Na verdade, tinha que haver uma grande discussão de toda a sociedade, do OAB, etc., e todos os organismos, para olhar um pouco essa realidade e ver o que fazer com esse imbróglio que foi, muitas vezes, feito. Então, depende de lá. Mas aí você passa pelos lugares aonde os conselheiros tutelares atendem, brincando um bocadinho, às vezes nem o cachorro das famílias está num lugar tão ruim. Não é? Então a gente vai conhecendo. Não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem máquina, não tem papel, não tem estrutura. Mas eles são cobrados. Se por acaso acontece de alguém chegar lá, pedir um atendimento e por um acaso eles estão tão atarefados que não conseguem atender, alguém pode colocá-los na justiça, dizendo que eles estão negligenciando com o trabalho deles. Quando, na verdade, a sobrecarga deles é porque outros organismos anteriores que deviam agir estão negligenciando com o próprio trabalho. Deixaram de fazer. Então, é todo um imbróglio que está aí presente. É delicado mesmo. E é por isso que a gente, como igreja, a gente vem dizendo para as comunidades, não é? Então, a gente não pode fazer campanha de candidato, mas a gente tem que lembrar na comunidade, aos paroquianos das várias igrejas, vocês hoje estão sendo convocados para votar. Como vocês votaram? Porque era justamente isso que eu ia entrar. Muitas vezes a sociedade não sabe que ela pode votar. Não, ela pode não, ela deve. Ela deve votar, exatamente. É uma votação. Eu diria assim, num outro país qualquer, talvez conselho tutelar fosse um elemento de votação numa época de eleição, por exemplo. Eu estava aqui pensando esses dias, existem países que quando você vai a votar nos candidatos para os governos, né? Você tem uma votação que é uma folha extensa, aonde você vota também para as coisas que são do teu bairro,
Isso talvez devesse ser, e aí ficaria mais conhecido. Mas aqui fizeram essa parelha, que no fundo você tem votação para a parte do governo federal, governo do estado e prefeitura, né? Então tem mais uma votação. Como não é obrigatória, aí ninguém vota, ou por muito pouca gente vota. O papel da gente é mostrar o quanto isso daí é importante. Quer dizer, a minha conversa com os padres, não é, ligados à Arquidiocese do Rio de Janeiro, é sempre dizer, você deve falar que as pessoas nesse dia, que nesse caso até agora marcado dia 6 de outubro, não é, das 8 da manhã às 5 da tarde. 6 de outubro. Nos lugares que vai dia. ser espalhados dizendo de votação, para cada área tem uma área, né, que vai ser o local de votação. A pessoa tem que ir lá e dizer, eu quero que fulano, e aí ele escolhe lá o seu candidato, seja o meu representante dentro desse organismo que é o Conselho Tutelar. Certo. Porque ele será representante, e aí é mais próximo, porque esses conselheiros normalmente participam das comunidades, então há a possibilidade de um contato mais direto do que com as figurinhas que são eleitas para os governos e ficam lá isolados, cada um na sua Câmara, e não tem contato quase nenhum, ou muito pouco, a não ser quando interessa, para fazer o trabalho. Então, eu digo assim, o que a gente vai precisar, com o passar do tempo, envolvendo toda a dinâmica da sociedade, é mostrar o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de governo. Ele é um órgão vinculado à sociedade. E que tem como papel, de uma certa maneira, atuar na fiscalização dos organismos. Evidente que, às vezes... Ele está mais próximo da sociedade e ele consegue dialogar. Às vezes vai acontecer. A demanda vem para o Conselho Tutelar e o conselheiro vai ter que correr atrás para ver por que o órgão não agiu quando deveria agir. Isso aí também faz parte de qualquer fiscalizador. Por que ele não agiu? Não agiu por causa disso, daquilo outro. E aí, conforme seja, tem as instâncias que a sociedade já tem de poder organizar e executar esse processo. Agora, Manangão e o querido ouvinte, tem uma grande questão aí que a gente precisa ficar atento. O Conselho Tutelar está sendo transformado numa porta de entrada da assistência, uma porta de entrada de reclamação, numa ouvidoria. Nós temos ouvidoria. O Disque 100 é uma ouvidoria. Nós temos outros, 147 é uma ouvidoria da prefeitura. Ali é o lugar das grandes reclamações, né? E a gente tem que, de fato, entender esse caminho, de que nós temos que reclamar para o órgão competente. Depois, o órgão competente não dando conta, né, ou se negando, ou se recusando a atender, aí vai ao Conselho Tutelar. Né? E isso é importante para a gente porque é uma questão simples. Na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, nós temos 700 mil pessoas na área do Conselho Tutelar da Zona Sul. O Conselho Tutelar 700 mil pessoas? 700 mil pessoas. Considerando que a Zona Sul vem gente do Brasil inteiro, Réveillon 2 milhões de pessoas. Então, é impossível 5 pessoas atenderem todas as demandas de criança e adolescente nessa região. Né? Todas as escolas, todos os hospitais, todos os batalhões, todas as ruas. E é uma situação que, se a gente não colocar o guizo no gato, se não tiver claro qual é o papel do Conselho Tutelar, que é um papel complementar de fiscalização e de medidas de proteção, né, nós não vamos conseguir atender a demanda por crianças que estão perdidas ou crianças que estão na praia. A legislação, ela já prevê que para cada número específico de habitantes deveria ter um conselho tutelar. Então, numa conta que me apresentaram há um ano atrás, mais ou menos, o Rio de Janeiro não devia ter só 20 conselhos. Nunca. Nunca. Devia ter 60 e tantos. Então, a gente já vai percebendo como isso é complicado. Sempre esbarra na questão do dinheiro. E eu, às vezes, costumo dizer baseado na administração da paróquia, não é, da igreja, né? Dinheiro é uma questão de prioridade. Na vida da família também é assim. Se eu priorizo aquilo que não tem importância, aquilo que tem importância vai ficar do lado de fora. E, às vezes, me dá a sensação um pouquinho, como é um organismo, primeiro com o qual eu não consigo lidar muito bem, que vai ficar na cola do meu pé. Então, para que eu vou criar mais problema?
E isso não é Rio de Janeiro, eu estou falando de Brasil, não é? E aí cada um que nos ouve bota a carapuça onde quiser, não é? Mas eu digo assim, há um processo, é verdade, o Estatuto da Criança ainda é jovem, não é? Ainda não está na mentalidade. E eu acho que por isso também, que na verdade ele está se tornando esse massacre de colocação de gente que vai procurar. Eu trabalho com uma instituição e, como me fizeram presidente dela, eu sugeri que eu queria um e-mail onde todo mundo, pais, alunos, funcionários e todo mundo tivesse acesso a mim, por esse e-mail. E todo mundo vem me dizendo, Maranhão, você está fazendo uma loucura. Aí eu falei, mas por que fazendo uma loucura? Porque você vai ser massacrado por todo mundo. Eu digo, não, só vou ser massacrado se quem está na direção da parte administrativa, da parte assistencial e da parte pedagógica não cumprir o seu papel. Se cumprir, não vou ter problema. Só a não ser que seja uma realidade pessoal que a pessoa quer olhar não o presidente da instituição, mas o pároco ou o padre para uma confissão, para uma orientação. Mas eu sei que não vai ser assim. A realidade é que o conselheiro tutelar hoje, pelo que eu observo e tenho acompanhado desde que eu sou vigário episcopal dessa área, é que eles, na verdade, eles são a porta de entrada única e exclusiva de todos os abacaxis que envolvem criança e adolescente. Giovana, eu ia falar com você. Vamos lá, Pois Giovana. bem, Imagina estou você aqui. Trabalha, né? Com essa galerinha. Crianças e adolescentes. E aí eu queria destacar, primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui, representando a Pastoral do Menor e o Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, né, que eu faço parte. E falar da importância deste órgão especificamente, né, no trato com a criança e adolescente. Porque nós temos aí a história de várias violações em relação a esse público. E como a Igreja Católica vem pensando no decorrer desse período. Né? Há 17 anos o Padre Managão está à frente do vicariato e trazendo essa preocupação muito especificamente para uma pastoral, que é a Pastoral do Menor, que traz, né, como missão atender crianças e adolescentes vulneráveis nos seus direitos fundamentais. Então, tem uma sinergia muito especial com o Conselho Tutelar, com esse órgão e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, atendendo mais ou menos 8 mil adolescentes, né, e crianças, como não falar de violações com o Conselho Tutelar? É um órgão que faz parte do nosso dia a dia. Quando a criança ou adolescente está fora da escola, não é lá na CRE, né, no órgão específico, que às vezes que a gente resolve as coisas, muitas das vezes. É buscando o conselho tutelar por um encaminhamento que ele está sendo violado no seu direito porque ele não tem escola, porque ele não tem creche. São valores invertidos, sim, eu entendo, é uma política específica da educação que deveria dar conta, mas às vezes é lá no Conselho Tutelar que a gente busca apoio para esse encaminhamento, para sinalizar que as políticas não estão funcionando. Então, assim, historicamente, nesses 17 anos, nós tivemos a parceria com a UERJ, sim, com o Departamento de Educação, fazendo capacitações continuadas, preparando as pessoas, né, desejosas desse cargo para esse exercício. Nós tivemos lá a parceria com a São Martinho, com o SEDECA, né, que também é um órgão que vai lutar pelos direitos de crianças e adolescentes, com a PUC-Rio, com o Departamento de Serviço Social e com outros departamentos, né, com apoio lá de vários, né, setores em especial. E se criou aqui uma comissão pastoral dos conselheiros tutelares. É muito recente, mas o nosso cônego Managão fez introduziu no nosso meio a importância disso dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, os conselheiros têm um encontro, os que quiserem, os que têm esse tema como afim, para discutir as questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro em relação à criança, adolescente, os direitos violados e os conselhos tutelares, como é que a gente vai lutar para que cada dia mais tenha além do conselheiro, dessa estrutura, dessa política, dessa gestão
né, do cuidar dos adolescentes nos territórios. Então, essa comissão se reúne uma vez por mês aqui, nas dependências da Arquidiocese do Rio, e nós estamos com uma capacitação continuada, que também é um desejo, né, do vicariato e nosso, preparando as pessoas continuamente sobre esse exercício, né, da legislação. O que é o Conselho Tutelar? Não é só em época de campanha, não é só em época da eleição, né, é fazer estar na agenda da Arquidiocese essas discussões, porque a criança não é violada só em um período, é violada em todo momento, em várias questões. Então, essa capacitação continuada que tem, né, o apoio e a iniciativa do nosso Cônego Managão, também tem a parceria, né, do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e, né, lá dos seus decanos, de todos alguns outros setores, apoiando. E começamos dia 16 de agosto, falando, né, sobre garantias de direitos humanos de criança e adolescente, aspectos jurídicos e psicossociais. Vai até novembro. Então, esse grupo vai pensar e repensar esses direitos. E por que falar tanto, né, de garantia de direito? Nós estamos num período de eleição, né? A eleição vai acontecer dia 6 de outubro de 2019. E é um processo tão extenso isso, para aquele que está lá na paróquia e quer ser um conselheiro tutelar, ou para aquele que tem o desejo de ser um conselheiro tutelar, né? São desafios muito específicos, porque o processo de inscrição documental é muito custoso, exigente na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, passado esse momento, ainda tem uma prova escrita. Tá, engana-se pensar que quem pode ser conselheiro tutelar é só assistente social. Não. Qualquer profissional e que tem que passar por esses requisitos anteriores ao chegar lá no dia da eleição, que é a inscrição, a prova escrita e agora a eleição direta. Certo. Então, além desses requisitos anteriores, nós temos que votar no dia 6 de outubro. Né? E aonde eu sei? Como é que eu sei que local que eu vou votar? Segue a lógica dos territórios. Então, nós temos que entrar no site do Conselho Municipal, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio, que é www.cmdcario.com.br, que tem os locais de votação e pelos os números, né, zona eleitoral e título de eleitor. Então, isso não está na mídia, isso não está sendo divulgado exaustivamente. A gente entende que a gente está remando contra a maré, porque se um órgão tão importante deveria estar em todos os espaços, em todos os momentos sendo discutido e divulgado. E como disse, né, o Padre Managão, essa agenda deveria estar em outro local, né? Em outras palavras, eu entendi isso que ele quis dizer. Esse momento, né, de eleger quem, como outros segmentos da sociedade deveriam estar falando sobre isso e divulgando, que não é só para a Igreja Católica, não é só para a Pastoral do Menor, é para toda criança e adolescente do Brasil. E entrando nesse site, a gente conhece também os candidatos. Não, ou sim? Sim. Conhece os candidatos. Não é que conhece, fica sabendo quais são. Certo. E até a semana que vem é que eles vão divulgar os locais de votação. Agora, eu acho que é interessante, né? E procurar nos sites, procurar no CMDCA, procurar no Conselho Tutelar, né? Eu vou dar um número de telefone que também a gente pode informar. Você liga, passa uma mensagem, tem um número específico para orientar. Telefone 99162-0040 é um número específico. Você manda uma mensagem dizendo, eu quero votar. E qual é a sua região? Aí a gente vai orientar nessa região, né, onde você vota. Como o voto vai ser por sessão eleitoral, e o CMDCA ainda está muito tentando organizar onde que vão ficar as sessões eleitorais, se você disser, né, se quiser informar qual é a sua sessão eleitoral, a gente vai dizer em que escola você vai votar. Ok? Certo. Então, mandar eu quero votar, nesse número, 99162-0040, indicando qual é a sua região da cidade e a sua seção eleitoral, que a gente orienta onde você vai votar. Tá certo. E aí, em quem vai votar, você procura. Certo.
Bom, acabou o nosso tempo. Passa muito rápido. Tá direto? Tá direto. Nem fomos pro intervalo. Que é isso? A conversa boa. Importante a gente ressaltar dia 6 de outubro, então a gente tem encontro marcado, né? Porque faz parte da nossa vida também social, ir lá, votar, saber que a importância do Conselho Tutelar na sua região, né? Então, a partir das 6 horas, está abertas as votações, correto? Às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Das 9 às 18 horas. 17. Às 17. Às 17 horas. Alguma coisa mais, assim, importante que a gente não Levar falou? o título de eleitor. Ah, é importante Levar também. o título de eleitor e uma carteira de identidade para você identificar que você é você mesma. Tá certo. Né? As urnas serão as urnas do TRE, Aham. então é importante esse caminho e vão estar distribuídas na cidade toda. Para aqueles que já têm a digitalização do título de eleitor, fica mais simples, porque quando apresenta o digitalizado, já tem foto. Se não, se ainda é o papelzinho, e aí eu alerto que está em processo de quem não está digitalizado, ainda tem tempo de fazer, se é que já não acabou o tempo deles fazerem isso, né? Então é bom que se organize. Para facilitar a vida e aí eu falo dos católicos, não é? Todas as igrejas onde a gente vai mandar para lá a relação dos locais de votação, para que cada um saiba com clareza onde votar. Isso é um compromisso que já há uns 6 ou 7 mandatos a gente vem tendo com a população católica. E, evidentemente, se algum que não é católico passar perto de uma igreja e quiser saber, é só entrar e ver, que Sim. provavelmente vai estar no quadro de mural de aviso das paróquias. Tá certo. Eu gostaria de fazer, né, um clamor para esse momento, porque para nós que trabalhamos com a criança e com o adolescente, com essas famílias mais empobrecidas, ou até mesmo não tão empobrecidas nesse território, na cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos dos conselheiros tutelares, nós precisamos dos conselhos funcionando. E para isso a gente precisa elegê-los, e para isso a gente precisa apoiá-los e continuarmos nesse processo de qualificação desse espaço, porque é um espaço que, sinceramente, que vai fazer valer direitos de criança e adolescente, né, com esses conselheiros impulsionando políticas públicas. Tá certo. A gente tem uma mensagem que eu gosto sempre de deixar em relação a isso, não é? A nossa sociedade, às vezes, ela tem um jeito muito estranho de ser, não é? E na mensagem do Evangelho, quando a gente fala em poder, a gente fala em serviço. E quando o poder se torna poder, ele deixa de ser aquilo para o qual ele queria, não é? Então, a minha fala é mesmo um convite, um clamor a todos os organismos, né, que acabam tendo que lidar com a criança, ou porque são organismos de governo, dos vários setores do governo, ou da sociedade, que tem que perceber que o foco é a criança. Quando alguém começa a ficar muito cioso do seu poder, quem perde é quem está na ponta, que é a criança e o adolescente. Não é uma questão de prefeitura, não é uma questão de judiciário, não é uma questão de Ministério Público, não é uma questão de Defensoria Pública, não é nada disso. A questão é defesa do direito da criança. E cada um tem que estar junto. Cada um tem que estar junto no somatório, não para ficar descobrindo cabelo em ovo, não. É junto para ver a ponta. E quando a gente perde a ponta, a gente acaba perdendo o sentido das funções. É só a gente ver as loucuras que têm aparecido na nossa sociedade, não é? Então, é um clamor, é uma fala, é convidar para sentar e conversar. E eu, como padre, como vigário episcopal dessa área na diocese, eu estou disposto com todos os bispos, né, a quem eu presto obediência, para conversar também. Parabéns, padre, pelo seu trabalho na Arquidiocese. Parabéns a essa equipe maravilhosa, né, que luta
pela criança e pelo adolescente. A gente tem esse encontro marcado 6 de outubro. Anota aí na sua agenda, você não pode esquecer. E como o padre já disse, vai estar em todas as paróquias, você pode aí consultar a sua paróquia para saber onde você pode votar. Tá bom? E a gente encerra por aqui e até o próximo Vox Populi Social, se Deus quiser. A Rádio Catedral FM apresentou Vox Populi Social.